Salve, salve, galera! Como passaram o fim de semana? Espero que todos estejam animados aí. Estamos na reta final, falta pouquinho. Aguentem firme. Sintam a maciez do tapete vermelho, assim, ó, das férias sob os pés de vocês. Brincadeiras à parte, galera. Na semana passada nós falamos sobre os aspectos econômicos da globalização, a unidade anterior. Nós falamos sobre neoliberalismo, falamos sobre o processo evolutivo do mercado internacional, como é que é esse comportamento, né, das empresas frente às relações dos países também, né, a questão política dos países, formas de atração dessas indústrias, enfim. E hoje a gente vai falar um pouco mais, vamos aprofundar um pouco mais, né, falando mais recentemente, abordando aí também as questões referentes aos blocos econômicos. Então, essas formações dos blocos econômicos é um fator bastante importante dentro da globalização, porque fortalece o comércio regional e também amplia as áreas de dominação dos Estados Unidos, do Japão e da União Europeia, né? Porque são os blocos, são os países que pertencem aos blocos mais fortes, mais, digamos, agressivos no mercado internacional. Os diferentes níveis de desenvolvimento econômico dos países e seus acordos de integração tornam possível classificá-los em algumas categorias. Então, nós classificamos esses blocos econômicos em zonas de preferências tarifárias, quando os países envolvidos adotam tarifas alfandegárias diferenciadas e mais baixas para determinados produtos a fim de dinamizar a importação e exportação. Então, dependendo do produto, né, quando quer incentivar a circulação desse produto dentro do bloco econômico, então ele tem essas tarifas diferenciadas. A zona de livre comércio, que é um acordo comercial entre os países que visa a diminuição ou eliminação de tarifas alfandegárias dos itens comercializados entre eles. Então, quando essas tarifas alfandegárias elas são praticamente inexistentes, né, para favorecer a comercialização, a circulação dos produtos entre esses países, né? É diferente da livre circulação das pessoas, então isso precisa estar muito claro. União aduaneira, que é uma zona de livre comércio com redução das taxas de impostos de mercadorias comercializadas entre os países membros, mas que usa a tarifa externa comum, que é o TEC, tornando os produtos de países que não fazem parte do bloco mais caros. Então, é uma forma de incentivar o livre comércio entre os países membros desse bloco econômico e supertaxa os produtos dos países que não são membros desse bloco econômico, para favorecer o desenvolvimento econômico e comercial entre os países parceiros. O mercado comum, que além de uma zona de livre comércio, ele também permite a livre circulação de capitais e pessoas, admitindo que elas trabalhem em outros países do bloco. E união política e monetária, que é o auge, né, o máximo, que é o caso da União Europeia. É um mercado comum que evoluiu para uma integração maior com a criação de uma moeda única, a fundação de um banco para financiar projetos e ainda a recuperação econômica de países membros que estejam em crise. Então, esse aqui é o auge, né, da evolução dos blocos econômicos, seria a forma mais avançada de relação entre os países membros dos blocos econômicos, que no caso nós só temos a União Europeia. Aí aqui para a gente entender um pouco esses blocos econômicos, né, quais são. Então nós temos o Mercosul, que é um mercado comum, em que participam Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela. A Comunidade Andina, que é Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. Os blocos econômicos eles estão muito relacionados às características culturais e políticas econômicas desses países, né? Porque às vezes muita gente pergunta, mas por que o Mercosul não é a América do Sul inteira? Por conta disso, que aí cada país tem as suas características diferenciadas
e eles vão se relacionar, né, vão estabelecer essas parcerias com os países mais próximos, né, que têm as mesmas características. A União Europeia, que é o bloco com maior número de países parceiros, então participam dele Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Polônia, Portugal, República Tcheca, Romênia e Suécia, com a recente saída do Reino Unido. O MCCA, que é o Mercado Comum Centro-Americano, em que participam Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua. O NAFTA, que é um acordo de livre comércio da América do Norte, em que participam Canadá, Estados Unidos e México. A Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, que é essa porção mais ao sul, né, do continente africano. Então participam África do Sul, Angola, Botsuana, Lesoto, Madagascar, Malawi, Maurício, Moçambique, Namíbia, República Democrática do Congo, Seychelles, Suazilândia, Tanzânia, Zâmbia e Zimbábue. E a Comunidade dos Estados Independentes, né, que é a CEI, que seria a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, atualmente CEI. Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão, Geórgia, Moldávia, Quirguistão, Rússia, Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão. Então, aqui as espacialidades, né, os territórios desses blocos econômicos. Então, dentre os principais, a União Europeia, que é o bloco mais integrado, classificado como mercado comum e com união política e monetária, nasceu por iniciativa da Bélgica, da Holanda e de Luxemburgo em 1944, em que foi criado a Benelux para facilitar a comercialização de carvão e aço. Em 1951, surgiu a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que é a CECA, composta por Alemanha, França, Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, considerada uma ampliação da Benelux, que estreitou ainda mais as relações comerciais entre os países membros. Em 1957, foi criada a Comunidade Econômica Europeia, que é a CCE, pelos países que compunham a CECA e com o protagonismo da França e da Alemanha por meio do Tratado de Roma, que buscava maior integração com a criação da zona aduaneira, da criação da tarifa externa comum para produtos de países que não participavam do bloco e de soluções para necessidade de energia por meio do uso, para fins pacíficos, da energia nuclear. O bloco ele foi crescendo com a entrada de novos membros na década de 70, né, que entraram Reino Unido, Dinamarca e Irlanda. Em 1980 entrou Espanha, Portugal e Grécia. Em 92 transformou-se em União Europeia, com um elevado grau de integração em que já era possível observar políticas econômicas comuns entre os países e um adiantado projeto de criação de uma moeda única, que entrou em circulação em 2002, além do estabelecimento da zona do euro, que não contou com a participação da Suécia, da Dinamarca e do Reino Unido, que mantiveram suas moedas nacionais para o comércio interno. Então, esse fator é muito importante, né? Principalmente o Reino Unido, aí, que sempre bateu forte nessa tecla da manutenção da Libra. E nos anos 2000 foram admitidos no bloco alguns países da antiga cortina de ferro, do leste europeu e das antigas repúblicas soviéticas, que são Romênia, República Tcheca, Eslováquia, Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia, Hungria, Bulgária e Eslovênia, e em 2013 a Croácia. Atualmente, os desafios do bloco concentram-se na recuperação das economias de alguns países, como Grécia, Portugal e Espanha, que entraram em crise em 2008, e no combate à crescente onda xenófoba e protecionista
que impede um aprofundamento da integração dos países membros e persegue minorias como muçulmanos, a crise dos refugiados que buscam abrigo em países europeus, e esses países fecharam suas fronteiras à entrada dessas pessoas, além da transição para a saída do Reino Unido do bloco que está em andamento desde 2017, chamado Brexit, que finalmente saiu, né, em 30 de janeiro de 2020. Agora eles já fazem manobras para voltar ao bloco, né? Quando se deram conta do impacto, eles começaram já imediatamente a querer voltar. Quem assistir aquele documentário Privacidade Hackeada vai entender um pouco mais aprofundado que essa questão do Brexit ela foi um pouco manipulada pelas redes sociais, né? Como a população ela foi chamada a um processo de, me fugiu o nome, plebiscito, então teve toda essa movimentação nas redes sociais e as pessoas acharam de fato que seria benéfico, né, essa saída, que o Reino Unido ele manteria sua economia de forma isolada e em melhores condições. Fato é que quando o Reino Unido sai da União Europeia, várias empresas, para elas, né, principalmente empresas japonesas, para elas deixa de ser interessante manter-se nesses países, já que não são mais membros da União Europeia, né? É interessante migrar para um país membro. Então começa essa descentralização de muitas empresas e aí que eles percebem, né, desemprego crescente, né, e toda essa situação aí gerando muita tensão entre os países. O NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio assinado por Estados Unidos, Canadá e México, que foi criado em 94 para a redução das tarifas alfandegárias dos produtos que circulam entre os países membros. O que chama muita atenção é a grande discrepância econômica entre os países, com o domínio absoluto dos Estados Unidos, que é a maior economia do bloco, e do mundo também, né? Sobre o Canadá, que já tem sua economia dependente do mercado estadunidense, e o México, um país subdesenvolvido, produtor de itens tropicais e principalmente petróleo, que é uma das matérias-primas mais cobiçadas pelos Estados Unidos. Essa influência dos Estados Unidos acabou provocando sérios danos à economia mexicana, que sucumbiu à concorrência de produtos norte-americanos, levando muitas indústrias à falência, com um aumento drástico do desemprego, assim como a violência social. A criação da Zona Franca do México na fronteira com os Estados Unidos foi a forma encontrada para barrar a entrada de imigrantes nos Estados Unidos, já que ali são estabelecidas indústrias maquiadoras que montam produtos com o uso de mão de obra barata, o que interessa aos Estados Unidos. Então, né, no fim, acaba que os Estados Unidos exerce esse seu poder de protecionismo de mercado e acaba, né, colocando essas duas economias, tanto do México quanto do Canadá, sob seus pés. Os efeitos da política estadunidense para o México não foram os esperados, visto que o número de pessoas que ainda migram para os Estados Unidos é considerado elevado. E aí os caras fazem o quê? Constroem muro, né, para evitar a entrada desses imigrantes. A APEC, que é a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, tem como objetivo estreitar as relações comerciais entre os países na região do Pacífico, mas ao mesmo tempo controlar o domínio comercial japonês na região. Um dos temores dos Estados Unidos, já que se trata de um país industrializado de alta tecnologia. Esse bloco econômico foi fundado em 89 com sede em Singapura. Os países membros são Austrália, Brunei, Vietnã, Rússia, Peru, Chile, Papua Nova Guiné, Canadá, Indonésia, Japão, Malásia, Nova Zelândia, Filipinas, Singapura, Estados Unidos, China, Hong Kong, Taiwan, Tailândia, Coreia do Sul e México. Então, é uma grande cooperação, né, dos países aqui que têm relações no Pacífico, no Oceano Pacífico.
Uma das propostas do bloco, além das trocas comerciais, é a cooperação técnica e econômica, a fim de desenvolver os países da região. Não há interesse em aprofundar a integração das economias, mantendo-se apenas no nível do comércio internacional, com a liberalização total do comércio prevista até 2020. Um dos grandes desafios do bloco é equilibrar economias tão distintas em países com grande desenvolvimento econômico e países com baixo desenvolvimento, além de conter problemas diplomáticos e a concorrência acirrada e histórica entre Japão, Estados Unidos e China. Então, a ideia, né, a teoria, pelo menos, ela é ótima. Porém, o que a gente assiste a nível internacional, né? Estados Unidos cortando aí as asinhas da China, tentando impedir que os caras se tornem a maior economia do mundo, né? Os Estados Unidos, que são ótimos em pregar o livre mercado, eles são excelentes também em... Eles proíbem que os países realizem protecionismo de mercado, no entanto, eles realizam essa prática. E boicotam empresas, boicotam países, né? Enfim, situação bastante interessante. O Mercosul, que em 1991, por meio do Tratado de Assunção, foi criado o Mercosul, bloco formado por Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, com o objetivo de se tornar no futuro um mercado comum. Atualmente, o bloco é considerado uma união aduaneira, porém apresenta sérias divergências sobre valores de taxas de importações. O acordo de criação prevê que os países membros devem defender a manutenção da estabilidade política e econômica interna, bem como da democracia, promover o desenvolvimento social com políticas de combate e erradicação da pobreza extrema, cuidados com o meio ambiente, entre outros. Em 2012, houve a integração da Venezuela ao bloco, no período de suspensão do Paraguai, em decorrência do impeachment do presidente Fernando Lugo, considerado pelos países membros um golpe de Estado. Então teve esse momento, né, da suspensão do Paraguai, essa situação do impeachment do presidente, que foi um presidente eleito, e etc., e aconteceu o impeachment, né? Isso gerou todo um processo de instabilidade política no Paraguai também, e os países membros do Mercosul resolveram realizar esse tipo de sanção até que a situação se normalizasse. Então, aqui os países membros do Mercosul. Em 2015, os países membros eram Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Os demais países da América do Sul eram membros associados e o México, um país observador. Em 2016, a Venezuela foi suspensa do bloco ao ser acusada de violar acordos como a manutenção da democracia e dos direitos dos cidadãos em decorrência da crise política e econômica do governo de Nicolás Maduro. Então, houve nesse processo também da suspensão da Venezuela em função da questão, né, da manutenção da democracia e dos direitos dos cidadãos. Os BRICS, que é uma expressão criada pelo economista Jim O'Neill em 2001, que não é considerado um bloco econômico, pois não possui um estatuto, mas sim um agrupamento internacional que é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A expressão BRICS foi usada para destacar os países que têm grande potencial de crescimento econômico e que podem concorrer com países desenvolvidos no futuro. São considerados locais bons para investimentos de capitais com grande rentabilidade. Juntos, esses países produzem 21% do PIB mundial, têm 42% da população e 45% da mão de obra. Apresentam grande mercado consumidor e inúmeras riquezas no subsolo para serem explorados. Desde 2013, o BRICS começaram a firmar acordos de cooperação em várias áreas, como agricultura, energia e tecnologia, e criaram as bases de um novo banco de desenvolvimento, que é o NBD, que é um banco próprio, né, com capital de 50 bilhões de dólares para financiar projetos de interesse social, econômico e ambiental.
ambiental atuar também em favor de outros países emergentes. Houve a criação de um fundo de reserva na ordem de 100 bilhões de dólares, que poderá ser utilizado pelos países em caso de instabilidade econômica, conhecido como Arranjo de Contingentes de Reserva, que é o ACR. Aí aqui eu deixo para vocês uma leitura complementar sobre essa situação do BRICS, né? Com essa intenção da ampliação dos laços com os países emergentes. Então, essa parte aqui eu deixo para vocês fazerem a leitura e durante o fórum a gente bate um papinho sobre esse texto e aí damos continuidade. Opa! Beleza, então, galera? Passei rápido aqui, né? Deixa eu voltar um pouquinho. Aí, caso vocês queiram fazer as anotações aí, ó, só dá uma pausa. Beleza, então, pessoal? Valeu, falou, até logo mais no fórum.